Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. E hoje é dia de palestra. Já vou pedindo para você curtir esse vídeo, compartilhar, ativar as notificações no sininho que aparece. E se você não é inscrito, se inscrever no canal. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação e também participar, comentando, deixando também sugestões nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Tem o nosso Facebook, tem o nosso Instagram, tem também o nosso site e tem o nosso canal aqui do YouTube. Então você pode ver os vídeos anteriores, pode deixar recadinhos também nas redes sociais. É só participar para ajudar no engajamento nas redes sociais. Joinha e também, olha só, o tema de hoje é um tema muito legal, curioso, né? A obsessão passa pelo perdão. E quem vai nos trazer esse tema, nos iluminar com uma boa reflexão, é um amigo interestadual. Olha só como a gente tá ficando chique. Sid Clay, ele é lá do Centro Espírito Luz, Paz e Harmonia. Seja muito bem-vindo, Sid Clay. Obrigado, Rose. Uma boa noite Então, para Sid você e Clay. uma boa noite para todos que estão nos escutando. Boa noite. Antes de começar, vamos fazer a prece, né? Que é muito importante. Então, eu convido todos a fecharem os olhos e agradecer a espiritualidade amiga por estarmos aqui unidos e reunidos em meio virtual, unindo estados, que nós possamos ter uma boa palestra, possamos compreender o significado da mensagem de hoje. Que assim seja. E a partir de agora, Sid Clay, é contigo, tá? Tá ok, Rose, obrigado. Bem, uma boa noite para todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco. Meu nome é Sidney Marques, eu sou daqui de Recife, Pernambuco. Nós agradecemos o convite que nós recebemos através de uma grande amiga, trabalhadora do Centro Espírita, o Consolador aí de vocês, que é nossa amiga e irmã Sildivane, e agradecemos a Marcos, a Rose pela acolhida maravilhosa, e esperamos que essa temática da noite de hoje possa trazer essas reflexões em um tema tão importante. Eu frequento o Centro Espírita aqui em Recife, o Paz, Luz e Harmonia, que é a minha primeira casa espírita, e eu estou nessa casa há uns 23 anos e desenvolvemos alguns trabalhos específicos na área mediúnica da casa, na área da desobsessão, da consulta espiritual da casa, e que nossos guias e mentores espirituais que nos acompanham nessa jornada possam nos inspirar para que nós possamos trazer da forma mais simples possível. Quando falamos sobre a obsessão, nós entendemos como um tema muito importante para todos que são frequentadores, médios, dirigentes e aos nossos irmãos desencarnados também. Para que nós possamos compreender um pouco sobre o que é essa obsessão, como que ela chega na nossa vida, nós vamos passar por dois momentos. Vamos trazer uma reflexão em cima de uma história que verídica, através da espiritualidade amiga, alguns pontos sobre a reflexão e depois vamos ir conversando um pouco. Quando se fala da obsessão, nós entendemos essa influência espiritual entre o desencarnado e o encarnado. E para que a gente possa refletir um pouco sobre isso, eu vou trazer a história de dois espíritos,
que vamos dar o nome de Ana e de Marta. Ana era a filha de um senhor de engenho, filha mais velha, e ela comandava aquela fazenda lá do pai. E naquela época em que Ana estava vivenciando a experiência reencarnatória, era uma pessoa que tinha um orgulho muito grande, uma mulher que não era muito bem vista pelas pessoas que trabalhavam na fazenda, principalmente os escravos. Então, ali os escravos eram trazidos para trabalharem na casa, na fazenda, e um desses escravos, que vamos dar o nome de Ana, foi trabalhar nessa casa, na parte da cozinha. E naquela noite, iria visitantes até a fazenda e Marta pediu para que se fizesse um jantar muito importante. Então, à noite todos se reuniram, Ana, o pai, a mãe, os irmãos, os convidados. Só que quando a comida foi colocada à mesa e quando Ana foi provar, ela sentiu que o gosto da comida não estava tão bom assim. Ela mandou chamar a pessoa que tinha feito a comida. Então, aquela que era vista como uma escrava, vamos que damos o nome de Ana. Então, aquele banquete foi visto pelas pessoas como um pouco desagradável pela situação que houve. Então, Marta mandou chamar aquela que fez toda a situação. Então, Ana mandou chamar a Marta, que era a empregada. Desculpe que nós trocamos o nome no momento. Então, Ana não gostou e disse que ela iria castigar aquela mulher por ter feito a comida. E nós sabemos o que acontecia antigamente. Então, Ana pediu que colocasse Marta no tronco e ela mesma fez a questão de dar as chicotadas. Passou-se o tempo naquela fazenda e as pessoas foram envelhecendo. Os pais de Ana desencarnaram, ou seja, morreram. Ana foi envelhecendo e Marta, aquela escrava, continuou a trabalhar, prometendo a si própria que nunca mais iria errar a comida para aquela família. Só que algo aconteceu. Marta, que era uma escrava, ela engravidou um cativeiro. E quando Ana soube que Marta, a escrava, estava grávida, esperou a gestação se concluir. O que a que Ana fez? Mandou tirar a criança dos braços dela e vendeu a criança. Então, Marta nunca mais viu o filho nascido. Ana desencarnou, já velha, mas um dos sonhos mais fortes que Ana tinha de casar e de formar uma família não se concluiu. Ela chegou a casar naquela encarnação, mas não teve filhos. Ela desencarnou. Então, Marta, a escrava, veio a desencarnar também. Essa é a primeira encarnação desses dois espíritos. Numa segunda encarnação, vamos encontrar Ana, a antiga filha do senhor de engenho. Ela vem como uma professora simples, humilde, mas que veio com um problema na mão direita. Então, lecionava em um colégio, mas o grande sonho de Ana nessa nova encarnação era justamente isso. Ela queria casar também,
formar uma família. A partir de um certo momento, Ana começou a ouvir na casa dela barulhos e mais barulhos de copos caindo, as cadeiras se movimentando na casa dela, e ela se entendeu o que estava acontecendo. Então Ana começou a ouvir algumas vozes, aliás, uma voz que dizia assim para ela: você vai pagar por tudo que você me fez sentir. E todos os dias aquelas vozes diziam que a odiava, que ela iria pagar por tudo. Ela não entendia o que estava acontecendo. Certa manhã, Ana estava caminhando pela cidade e encontrou uma moça jovem, de saia, branca, cabelos pretos, e essa moça aproximou-se dela e disse: posso lhe falar? Ela disse: não lhe conheço. Ela disse assim: toda essa dor, todo esse tormento só vai realmente acabar entre vocês duas quando houver o perdão. E Ana disse: você não sabe o que está acontecendo na minha vida, eu não lhe conheço. E aquela jovem disse: procure um centro espírita. Só assim vocês vão encontrar a ajuda necessária. Ela disse: jamais eu vou pisar em um centro espírita. Na casa do diabo, nunca irei pisar um pés lá. E nós sabemos que antigamente as pessoas tinham um receio maior em relação às casas espíritas. Passou-se o tempo, aquelas vozes, aqueles barulhos começaram a incomodar ainda mais a Ana. Lembrando que Ana estava encarnada e que Marta era o espírito desencarnado que continuava a persegui-la nessa nova encarnação. Então, ela foi até a igreja, pediu para que o padre pudesse ir até a casa dela, fazer algumas orações, e assim foi feito. Por alguns dias, parecia que a paz e a tranquilidade iriam realmente continuar a ter mais suavidade naquela casa. Até então, que aquela voz voltou a perturbar a Ana. Você acha que o padre vindo para cá vai me afastar? Você vai pagar por tudo que você me fez. Você vai pagar pela dor, pelo sofrimento, por tudo. Passou-se muito tempo e aquele espírito então começou a aparecer para que Ana pudesse então foi necessário que o tempo passando fosse mostrando para ela quanto aquele sentimento de ódio, de vingança, parecia aumentar. Então, os anos foram se passando. Ana foi envelhecendo e aquele espírito continuava a perturbar, continuava a aparecer para ela. Então, Ana desencarnou e o espírito continuou a sua caminhada no plano espiritual. Lembrando que essa é a segunda encarnação desses dois espíritos. Estamos dando o mesmo nome para que a gente não perca o raciocínio. Chega uma terceira importante encarnação. É claro que nós estamos apenas falando de 3 encarnações conhecidas, visto que todos nós tivemos várias encarnações. Essa história que nós estamos narrando, ela traz um caminho em relação ao sentido profundo que a obsessão tem na vida de cada um de nós. Nós estávamos preparando uma palestra alguns anos atrás, quando o espírito apresentou-se e disse que queria contar essa história, a história dela. Estou contando a vocês a história de Marta.
do espírito de Marta, que naquela época teve um outro nome, mas foi dado esse nome, claro, com certeza, para não ser o mesmo nome que ela teve. Essa terceira encarnação que nós vamos narrar agora, então, Ana, ela vem como um espírita, vem como um médium, e mora em uma casa simples, ao lado de um homem bom, também espírita, e ali o casal estava vivendo uma vida muito tranquila, trabalhadores de uma seara espírita, quando, certa noite, Ana começou a ouvir, nessa nova encarnação, uma voz dizendo que ela iria pagar por tudo. Então, vamos vendo o quanto o processo obsessivo entre o desencarnado e o encarnado podem acontecer de formas tão diferentes, de formas tão diversas. Quando Ana começou a ouvir aquilo, ela não entendia, mas como ela era espírita, era médium, e naquela encarnação, Ana veio com a mediunidade da audiência e da vidência. E o espírito apresentou-se para ela, na forma de uma mulher já de uma certa idade, de pele negra, e que dizia que ela iria pagar por tudo. Ana não entendia. E aquilo foi constante com o passar do tempo. Então, Ana decidiu falar aos amigos, colegas, trabalhadores da casa em que ela trabalhava do que estava ocorrendo. Então, aconselharam a Ana que fizesse uma consulta espiritual, aonde o consulente, normalmente, nas casas espíritas que ainda trabalham, que são poucas hoje em dia, entre o mentor do médium, que vai incorporar, não é o termo correto, que seria a psicofonia, mas ficou muito conhecido como uma incorporação. Então, o médium ele vai dar a passividade para que o seu mentor, o seu guia de trabalho da consulta, oriente as pessoas ali e busca o centro espírita em busca de ajuda. Então, ela foi fazer a consulta e Ana relatou para o médium que estava com a entidade perto, o que estava acontecendo. E o mentor daquele médium, usando as cordas vocais, disse para ela: filha, vamos dizer apenas uma coisa para você. Perdão. Perdoe. E ela sem entender aquilo. Então ela saiu da consulta, após o término. Ela ficou um pouco chateada porque queria ouvir algo diferente. O tempo foi passando, ela começou a fazer orações para aquele espírito. E uma certa noite, de madrugada, lavando as louças da casa, ela escutou batidas. Então ela foi até a porta, abriu, não tinha ninguém na rua, apenas uma cesta. Quando ela olhou, tinha uma criança que estava chorando. Então ela pega a cesta e decide adotar aquela criança. Era uma menina. E ela começou a dar todo o amor ao lado do marido com aquela criança, havendo-a como uma filha mesmo, já que ela não podia engravidar naquela encarnação. Então, o tempo foi passando, a criança foi crescendo, e aquele espírito continuava a persegui-la. Ana continuava fazendo o evangelho, continuava orando, tentava, através das orações, pedir que aquele espírito se afastasse dela, e nada de funcionar até o momento. Até o dia em que aquele espírito de Marta
foi trazido à reunião mediúnica da casa que Ana estava trabalhando. Várias vezes o espírito de Marta foi trazido, e o espírito sempre dizendo que odiava Ana, que Ana iria pagar por tudo. Depois de muito tempo, passou alguns anos, e quando a filha de Ana fez 15 anos, foi feita uma festa de aniversário. Então, mais uma vez, o espírito de Marta, durante 15 anos, perseguia a Ana, sem querer entender, sem querer parar com aquela obsessão por aquela mulher. Então, naquele dia, naquela noite da reunião mediúnica, o mentor dos trabalhos da desobsessão foi até um dos médios, inspirando ele a falar com aquele espírito, e disse-lhe: filha, é momento de vocês duas pararem dessa perseguição. Essa sua dor só vai parar quando você perdoá-la. E Marta, espírito, disse: jamais eu vou perdoar aquela que me fez mal, aquela que tirou o meu bem mais precioso, o meu filho, que estava em meus braços. Então, o mentor, inspirando o médium a falar, lhe disse assim: minha filha, sabes aquela criança que Ana pegou nos braços? Aquela criança que estava naquela cesta e foi abandonada à porta da casa dela? E Marta, espírito, disse: o que tem a ver essa criança? E o mentor falou: aquela menina que hoje tem 15 anos é a criança do passado que lhe foi tirada dos braços. O espírito parou. Recordações fortes vieram à mente do espírito, e aquela lágrima parecia cair pela primeira vez após tantos séculos de perseguição e de ódio. Então, o espírito se afastou-se do médium e parecia que tinha ido embora da vida de Ana, porque a partir daquele momento, Ana nunca mais houvera visto novamente aquele espírito, as vozes, os barulhos passaram. Algum tempo depois, então, Ana estava na casa dela, lavando as louças novamente de madrugada, e escutou barulhos na porta. Ana foi novamente até lá e abriu. Uma cesta com uma outra criança estava ali. Ela olhou, desceu até a calçada, e quando ela se aproximou da cesta dessa nova criança, o guia espiritual de Ana se fez presente perto dela e disse: filha, recebe em teus braços o antigo algoz, que viu o amor, a dedicação, pela criança que um dia lhe foi tirada do cativeiro. E essa criança que está aí é a filha do teu antigo inimigo, que resolveu procurar compreendê-la, que procurou perdoá-la e pediu a misericórdia divina que pudesse reencarnar como tua filha para estar perto da filha dela, mas também para que o seu amor, a sua mudança, pudesse mudar o coração de ódio e de vingança desse espírito.
Então, compreendemos, meus irmãos e minhas irmãs, o quanto a obsessão, muitas das vezes, ela começa lá atrás. E por que acontece a obsessão? Muitas das vezes, ela vai acontecer de formas tão diferentes. Alguém muito amou alguém que se magoou porque o outro foi embora. Há situações diferentes, mas só que a obsessão, as suas variações que existem, ela só acontece porque alguém se magoou muito no passado. E aquele que está fora do corpo físico é quem lembra das mágoas, da dor. É aquele espírito que muitas das vezes vai te olhar como alguém que machucou profundamente aos sentimentos. Devemos olhar o que entendemos como obsessores como pessoas, ou seja, espíritos que lá atrás estiveram em nossas vidas, que direta ou indiretamente nós machucamos muito. Alguém chorou, porque as escolhas que foram feitas por alguém mostram muitas das vezes a dor que é deixada. A história desses dois espíritos, de Ana e de Marta, mostra o quanto o sentimento de perdão, muito embora sabemos que perdoar não é fácil, mas é necessário para todos nós que estamos aqui, nesses dois mundos tão próximos um do outro, o mundo espiritual e o mundo material. As nossas orações a esses espíritos é tão importante, porque nós devemos levar o perdão a esses espíritos que muitas das vezes levam as pessoas aos tratamentos espirituais dentro de uma casa espírita. Não há certos nem errados. Às vezes, pessoas que fizeram escolha lá no passado e que muitas das vezes essas escolhas, para um, pode ter sido bom, mas para o outro, talvez não. As obsessões, elas continuam porque ainda existe a ligação daquele que lembra sobre aquele que ainda muitas das vezes equivoca-se nessa existência, errando, fazendo mal, desrespeitando outras pessoas, desrespeitando a si próprio. Quando as pessoas vão a uma casa espírita achando que vão afastar o espírito e vão afastar os problemas. O problema não está no espírito, muitas das vezes. Está nas pessoas que não conseguem ou não querem se modificar. Por isso que a reforma íntima é tão importante. Não adianta você ir numa casa espírita, tomar o espaço, tomar água purificada, assistir à reunião pública, se você não quer se reformar. Se você não quer se modificar. Pensamentos, atitudes suas. E à medida em que você se modifica, esse espírito, quando vê a sinceridade da sua transformação, claro que não é de uma hora para outra, mas ele vê que a tua vibração muda. E quando você realmente se modifica, faz a reforma íntima com sinceridade, esse espírito não consegue mais influenciar a você. Ana e Marta viveram muitas reencarnações, até que a palavra e o sentimento, o amor, a palavra e o perdão uniram-se para mostrar a esses dois mundos, espiritual e material, que é possível sim, que é possível que as palavras libertadoras do Evangelho, as palavras que Jesus sempre disse, perdoa-as, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Muitas das vezes os nossos erros são cometidos por imaturidade, falta de entendimento maior sobre a vida. Obsessores, muitas das vezes, são apenas aqueles que um dia nós muitas vezes amamos, até o momento em que nós decidimos abandoná-los. Muitas das vezes, a dor para quem está no outro lado ainda é viva, é forte. Mas é necessário que o conhecimento espírita adentre e que nós possamos absorver conhecimento espírita e transformar a obsessão
em um caminho de iluminação, em um caminho de um reencontro que acontece entre dois espíritos, um fora do corpo e outro no corpo físico. É mostrar a esse espírito que ele é tão filho de Deus como nós, mas que os erros são cometidos por todos. Todos erramos em algum momento da vida. E por que vamos nos digladiar como guerreiros? Por que vamos deixar que o sentimento de ódio e de vingança aconteçam? Por isso que é importante que a gente entenda, que a gente compreenda que a obsessão ela só acontece nas nossas vidas porque lá atrás um caminho levou à dor, ao sofrimento, às lágrimas, mas que com o tempo e o nosso amadurecimento e a doutrina espírita realmente sendo absorvida por nós através da libertação das aflições e levando o amor e o perdão, com certeza, vamos dar um passo muito grande para a libertação dessa obsessão que muitas das vezes faz mal a ambos, mas o amor e o perdão é capaz de, com certeza, suavizar a muitos. Então, que Jesus possa nos envolver em muita paz, muita tranquilidade. Agradecemos ao Centro Espírita, ao Consolador, pela oportunidade de estarmos aprendendo junto aqui. A todos os trabalhadores, que Deus os abençoe. Agradecemos novamente nossa amiga Sildivane, que fez esse contato, esse elo, entre Recife e Paraíba. E agradecemos a Marcos, a Rose, por estar aqui. E que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Ai, obrigada, Sid Clay. Nós que agradecemos, né, você ter aceitado o convite. E fica aí a reflexão para a galera que nos assiste, né, sobre o perdão. Eu fico até imaginando assim, o dia que a gente vai estar tão evoluído que não vai nem mais precisar perdoar, porque a gente não vai mais se ofender, né, com as coisas. Mas isso aí é o Verdade. futuro, muitas existências ainda. Mas vamos tentando, né, aos pouquinhos, a pequenos passos, tentamos evoluir. Antes da gente encerrar, Sid Clay, tem uns recadinhos para dar para a galera. E até quem é de Recife também pode participar das nossas atividades online, que por enquanto está acontecendo o estudo das obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, até 9 da noite. Quem quiser participar, é só ir lá nas nossas redes sociais, perguntar como é que faz para participar, que aí eu encaminho, certo? E a gente também está tendo atividade presencial no Consolador. Convite feito quando vier para João Pessoa, viu, Sid Clay? Pode vir aqui no Tá Consolador certo, Rose. na sexta-feira. A gente tem o ESE, de 7h30 às 9h. A gente também tem o ESD nos domingos, das 3 às 4h30. E aí já fica direto para a palestra. 4h30 começa a harmonização, 5 horas começa a palestra presencial. Ao mesmo tempo, vai estar acontecendo o atendimento fraterno e também a evangelização infanto-juvenil. Então, tem muita coisa aí para a gente ir aprendendo sobre o amor, sobre o perdão, sobre vários assuntos. Então, é muito importante que todos participem, que, que deixem também ideias e temas, né, para a gente aqui trabalhar tanto virtual quanto presencial. A nossa casa tá de braços abertos para receber a todos. Joinha e quer deixar alguma mensagem, Sid Clay, final? Bem, como mensagem final, é que nós possamos, Rose, entender que tudo começa ou termina quando nós compreendermos a necessidade de perdoar. Quando a gente perdoar,
sinceramente, e fizer toda essa transformação, com certeza, a gente vai dar um grande passo. E, finalizando, tem uma frase que diz assim, Rose, você quer me olhar pelos olhos dos outros ou pelos seus próprios olhos? Então, não vamos olhar o desencarnado com os olhos de outras pessoas quando dizem é um espírito mau, é um obsessor. Vamos olhar aquele espírito como alguém que está sofrendo, alguém que tem uma bagagem evolutiva de sofrimento, de lágrimas, que se magoou. Claro que existem outros espíritos com outros sentimentos, mas existem aqueles que o sentimento foi construído muitas das vezes pela nossa falta de maturidade. Mas como você disse, Rose, aí, alcançaremos um patamar em que nós não precisaremos mais dizer eu te perdoo, porque nós não vamos mais nos sentir ofendidos por aquilo. Muita paz a todos. Que assim seja. E olha só, vamos finalizar com uma prece, né? Pra gente terminar na paz. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui em meio virtual, falando em teu nome, Jesus, que nós possamos receber essa mensagem nos nossos corações, nas nossas vidas e praticar o perdão. O perdão é uma prática que a gente deve adquirir no nosso dia a dia e assim que nossa vida seja do mais puro amor e gratidão pela nossa vida, pela nossa existência. Que assim seja e até uma próxima vez. Um beijo. Tchau, tchau.